Conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Você já deve ter ouvido falar desse ditado popular, né? Mas havia conselhos no passado que valiam a pena ser ouvidos e observados. E o conselho que Roboão recebeu dos anciãos da época de Salomão, ele deveria ter ouvido. Quando você lê o capítulo 12 e vê o que ele fez, né, como ele preferiu dar ouvidos aos seus amigos, os mais jovens, deixou o conselho dos anciãos, como aquilo dali gerou uma grande rebelião, uma confusão, uma divisão e muitos problemas. Começou ali no reinado de Roboão, se dividiu depois para Jeroboão, e a gente vai falar mais sobre isso aqui nesse vídeo, mas eu queria ler esse versículo que diz bem assim, ó, versículo 7 de 12, 1 Reis 12, e eles falaram dizendo, se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Olha que interessante, você serve e recebe deles a servidão também. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Quer dizer, ele foi para os amigos, né, mais jovens, que estavam ali junto com ele. E aí você já pode imaginar o que veio acontecer. Os mais jovens falam para ele ser duro, ele foi mais duro ainda do que Salomão vinha sendo, e ali tudo se dividiu, o reinado se desfez, e 10 tribos seguiram a Jeroboão, que veio também, infelizmente, a fazer algo errado diante de Deus. No versículo 26, começa uma idolatria de Jeroboão, porque ele teve medo, porque ele deu ouvidos à voz do coração. Tá aí outra falácia, né? Uma palavra que você talvez ouve sempre, as pessoas falando, dê ouvidos à voz do seu coração. Foi o que Jeroboão fez. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deste povo se tornará ao seu Senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Mas quem falou para Jeroboão que ele seria rei não foi ele mesmo, foi o próprio Deus. Quem havia instituído essa profecia sobre a vida de Jeroboão era Deus. Mas agora, veja como o coração dele enganou, inclusive ele usando como termo que ele seria, ou melhor dizendo, que as outras pessoas é que teriam o coração afetado, enquanto o dele, na verdade, estava sendo afetado. E aí ele cria os bezerros de ouro, o povo começa a idolatrar, e dali você já pode imaginar a destruição que veio. Aí no capítulo 13, tem um texto muito interessante, porque fala assim, de um profeta que veio para alertar Jeroboão de tudo que havia acontecer, de tudo que ele iria perder. Ele começa a profetizar, Jeroboão tenta matá-lo, estende a mão para ele, a mão de Jeroboão se seca, começa a ter problema, ele pede, clama por misericórdia, o homem de Deus vai lá e atende, mas havia uma missão para esse homem de Deus, e fazer essa missão e voltar sem parar em lugar nenhum. Só que no meio do caminho ele se depara com um outro profeta, que era um profeta velho. Só que esse homem ele foi usado de uma maneira para chegar até o homem de Deus, que era um profeta novo, podemos dizer assim, e ali testar a fé dele, a sua obediência a Deus. E curiosamente, aquele era um profeta velho. Deus usou uma pessoa que era supostamente usada por Deus, e de fato foi, porque depois, quando o profeta novo desobedece a Deus, seguindo o profeta velho, a palavra de Deus nasce na boca do profeta velho para contra esse homem de Deus. E a Bíblia chega a dizer aqui no capítulo 13, no 24, e este, pois, se foi e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. O leão só foi ali para cumprir uma ordem de Deus. O jumento não foi atacado pelo leão, o leão não comeu o corpo daquele homem, que era o homem de Deus. Ele foi único e exclusivamente com a missão de tirar a vida do homem de Deus, na verdade para cumprir a profecia que Deus havia falado. E uma coisa que me chama a atenção muito é nesse sentido, porque
Você sabe que os animais eles obedecem, né, à voz de Deus. Eles não têm dificuldade para isso, mas o ser humano tem, né, pessoal? Infelizmente. Quantos de nós quebramos a cara, vacilamos, damos bobeira, porque damos ouvidos à nossa própria voz, à nossa vontade e não a de Deus. Que isso não aconteça com você e que você possa mudar o que for preciso para ouvir a voz de Deus a partir de hoje. E a Bíblia fala aqui, olha só, que Jeroboão continuou fazendo o que era mal, mesmo ele tendo esse alerta e tudo ter acontecido. E aí é muito forte esse texto. Eu convido você a ler, eu não vou ler ele aqui todo, mas eu vou ler o início, porque a Bíblia fala que a mulher de Jeroboão foi buscar ajuda ao profeta, ao homem de Deus, que havia dito que Jeroboão iria reinar. Jeroboão esquece esse homem de Deus, começa a bagunçar com tudo, né? Instalou idolatria, fez tudo que era mal. Mas aí na hora que o negócio apertou, que o filho dele ficou doente, ele mandou até esse homem de Deus. Só que ele falou assim, ó, se disfarça, porque ele não vai saber. Ele não vai saber que é você, e aí você pede o conselho dele, vê o que pode fazer para não acontecer o pior com esse menino. Só que, pessoal, quando Deus está no controle de tudo, é óbvio que Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que o profeta Aías, melhor dizendo, ele estava cego, o tempo tinha passado e ele escureceu seus olhos. Mas olha só o que ele diz, é muito forte. Porém o Senhor disse a Aías, eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente, e assim lhe falarás, porque há de ser que entrando ela fingirá ser outra. E sucedeu que ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando pela porta, disse-lhe ele, entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Depois ele começa a falar e eu digo que vale a pena você ler esse texto, porque realmente são duras palavras. Mas olha a que ponto chega, né? Uma pessoa se distancia de Deus e depois ela quer enganar, ela quer agir com falsidade, ela quer mostrar uma coisa que ela não é, e ainda assim requerer o favor de Deus. Sabe, a pessoa fica extremamente cega espiritualmente em não enxergar que Deus sabe de todas as coisas. Deus está acima de tudo. Então não tente maquiar, não tente enganar, não tente se colocar, vamos dizer assim, camuflar o que é errado. Não faça isso. Seja honesto, seja verdadeiro, seja sincero diante de Deus, porque agindo assim, Deus ele com certeza vai honrar. Agindo na falsidade, na mentira, no engano, no disfarce, Deus não tem como honrar você, tá bom? Pense nisso, que a sua sinceridade possa agradar a Deus, como a gente viu homens e mulheres de Deus que foram sinceros e mesmo os seus erros não foram considerados, porque Deus ele considera a sinceridade e ele estende o perdão, tá bom? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, comente, compartilhe, e claro, se você gostou dessa mensagem, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.